Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, nos domingos, procurando mostrar o que o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, através das pessoas que detêm esse poder. Hoje teremos o prazer de conversar com um dos mais brilhantes magistrados do Brasil, autor de inúmeras obras, e, ao mesmo tempo, um membro do Poder Judiciário que tem a coragem de dizer muitas coisas que nem sempre se diz na medida em que é sempre levado pelo espírito da família. Era muito amigo do seu pai, foi professor titular da Universidade de São Paulo, em Direito Comercial, e que faz com que tenha preocupação, como todos nós brasileiros temos, para que esse país encontre seus rumos e volte a ter o destino que estava já encaminhado, delineado no passado, de ser realmente uma grande potência. É o desembargador Carlos Abrão, do Tribunal de Justiça de São Paulo. E como nós somos amigos há muitos anos, nós sempre nos tratamos por você. E vamos continuar com esse tratamento aqui no nosso programa. Meu querido Carlos, grande prazer de estar aqui no nosso programa, e eu gostaria que você falasse um pouco dos artigos que você tem escrito, que eu os leio todos, aliás, respondo a todos quando você me manda, sobre a sua preocupação com, digamos, os caminhos da independência e harmonia dos poderes, do que o Brasil está vivendo hoje e quais seriam rumos que nós poderíamos ter. Esse livro que eu lhe mandei, A Modernização do Poder Judiciário, é exatamente um livro em que nós estamos preocupados para fazer com que nós tenhamos, com excelentes elementos que temos no Poder Judiciário, dar uma eficácia maior à sua atuação junto aos jurisdicionados. É sempre uma honra revisitá-lo e poder conversar sobre a crise institucional pela qual o Brasil atravessa e tentar encontrar uma solução que não seja uma solução traumática, mas sim uma solução democrática. Os poderes no Brasil sofrem uma esclerose múltipla, uma fadiga do material e, infelizmente, o diálogo não prevalece, não predomina. A par disso, nós temos também aí um sucateamento da máquina estatal, muitos estados que não conseguem pagar a folha e também ainda atender aquilo que a Constituição Cidadã exige. Eu acho que o principal vetor para 2018, quando a Constituição completará 30 anos, seria uma reforma constitucional, mas não uma reforma baseada exclusivamente no parlamento. Nós temos que encontrar os entes representativos da sociedade para escrever uma nova Constituição. O Judiciário também tem seu papel relevante, muito mais hoje através de operações que tentem minar a corrupção ou esvaziar os poderes de compadrio entre empresas e o Estado, e isso é fundamental. Agora nós precisamos renovar o parlamento, dizem que até o semipresidencialismo, o semiparlamentarismo viria como uma alternativa, uma solução, mas o Brasil hoje precisa de valores. É um país muito rico em recursos naturais, mas muito pobre em recursos humanos. E isso deveria ser revisto, porque o Brasil tem absolutamente uma infraestrutura ainda carente, precisa voltar aos trilhos, mas nós não temos ferrovias. Nós temos também que trabalhar nessa malha de ferrovias, que é importante, é fundamental. E nós temos que ampliar o leque econômico para ter relacionamento com os países europeus, da NAFTA, de outros continentes, porque a nossa economia está muito presa, muito detida através dos BRICS. E os BRICS também atravessam série de problemas que nós sabemos estruturais. E o ano que vem nós vamos ser colhidos por dois momentos também importantes. O primeiro semestre, a Copa do Mundo, e o segundo semestre serão as eleições. Então nós temos que trabalhar ambos para que a população possa ter a noção de que a economia vai melhorar, a economia vai ser estabilizada e nós não vamos perder os valores culturais, éticos e morais de uma sociedade que ainda se autodefine e se autoproclama democrática. Mas a democracia tem um preço, e esse preço não é barato, o preço é o respeito à liberdade de cada um. Aliás, o Carlos, exatamente, eu tenho lido seus artigos e coincide muito com os artigos que eu tenho escrito nos
Estado de São Paulo, Folha, Globo. De rigor, o que hoje nós vivemos, não se perceber a desestruturação que nós tivemos no país durante 13 anos, porque nós tivemos uma desestruturação econômica monumental. O Brasil perdeu, inclusive, posições de 8ª economia do mundo, Sim. veio a perder sua posição. Nós passamos a ter um desestímulo ao investimento, um estímulo, digamos, a um populismo que não levava a criar estruturas, tecnologia suficiente. E hoje nós estamos procurando encontrar caminhos e de um governo absolutamente impopular, mas que quando mesmo conseguiu baixar a inflação para 3%, conseguiu baixar os juros para 7,5%, conseguiu, embora em nível de voo de galinha ainda, Sim. uma recuperação econômica, uma redução do desemprego, recuperar uma empresa que foi saqueada Certo. nos governos de Lula e Dilma, que é a O Petrobras. que a mídia precisa entender é que popularidade não tem nada a ver com governabilidade. Exatamente. E é um governo que eu diria quase que semi-parlamentarista. Sim. O presidente vive conversando, negociando com o poder legislativo, coisa que os governos anteriores davam ordem e todo mundo tinha que obedecer. Mas eu tenho a sensação que aquilo que você disse, Carlos Abrão, é muito importante. Nós temos que resgatar valores morais nesse país. Nós tivemos efetivamente um desventrar de podridão nos porões brasilienses. Sim. Esse desventrar de podridão tem que ser corrigido. Vamos ver se os nossos eleitores não são levados pelo canto de sereia do populismo e consigam encontrar pessoas, de um lado, honestas Certo. e, de outro lado, competentes. Honestidade e competência são fundamentais para aqueles que vão se apresentar como candidatos. Agora, indiscutivelmente, o Brasil hoje está num momento em que os nossos horizontes de recuperação econômica se apresentam como horizontes factíveis, possíveis de ser atingidos, mas nós ainda estamos com uma nebulosa absoluta sobre convivência de poderes, não invasão de competências, Sim. funções entre o que é função do magistrado e a invasão de competências por parte do Ministério Público. Eu tenho a impressão, Carlos, que nós temos tido você, que é desembargador do maior tribunal do mundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, é o maior tribunal do mundo, percebe que muitas vezes você tem a sensação que alguns membros do Ministério Público pensam que eles são poderes e que a função do Poder Judiciário é concordar com tudo que eles fazem, Sim. e sem perceber que eles são apenas uma função relevantíssima, mas é uma função essencial à justiça, Certo. como é a advocacia na Constituição. O Ministério Público e a advocacia são duas funções relevantíssimas num regime democrático, mas o poder é o Poder Judiciário. Claro. Quem decide, quem tem que dar a última palavra é o Poder Judiciário. E é muito desagradável essa falta de harmonia e pacificação entre todos que trabalham com essas normas, porque cada um se sente superior ao outro e aí fica uma certa arrogância, uma falta de humildade para que todos trabalhem em prol do interesse comum, Claro. não interesse individual. Exatamente. Agora, voltando ao que o senhor falou, eu acho que é fundamental uma reforma partidária, porque nos Estados Unidos, o que nós temos? Temos dois partidos. Mesmo o partido da situação tem problemas de aprovar as normas do presidente. Então, ele não consegue. Por exemplo, o Barack Obama teve 5, 6 anos em que o Congresso não deu aprovação porque o Partido Republicano era majoritário. Aqui no Brasil nós temos muitos partidos, muitas legendas, mas nenhum partido preocupado com o bem-estar social. Exatamente. Aliás, esse é um dos problemas que você sente no presidencialismo. Eu estava fazendo uma análise de um artigo do Economist, Sim. que procurou examinar as 25 maiores democracias do mundo, as mais estáveis democracias do mundo. E encontrou 12 monarquias parlamentares. Certo. E 13 repúblicas. Das 13 repúblicas, 4 eram presidencialistas. Das 4 presidencialistas, só uma não tinha sofrido golpes de Estado nos últimos 20 anos. Cito o exemplo da Alemanha, né? A própria presidente eleita está com problema no parlamento para aprovar. Tá, mas ela, de qualquer forma... vai ter que ela convocar tem... eleições. Mas o que acontece?
esse problema no parlamentarismo, Carlos Abrão, de você poder convocar novas eleições e fazer com que os deputados voltem mais cedo para casa, Certo. obriga muito mais responsabilidade Verdade, do é que verdade. no presidencialismo. O cidadão eleito faz o que bem entender, faz a negociata que quiser. E nós deveríamos ter na política o recall. Exatamente. E, aliás, era uma das teses que nós apresentávamos Sem dúvida. na Comissão da Reforma Política da OAB. É fundamental Quando eu o recall. presidia, nós levamos ao Congresso o recall também. Porque esses 13 anos em mau intervencionismo estatal levaram o país onde ele está hoje. Mas exatamente. Nós ficamos encostados na parede, Sim. enfim, por uma onda de corrupção como nunca Medidas houve. demagógicas, medidas totalmente Um eleiçoeiras. populismo em que se diz, promete-se coisas que não vão ser atingidas. Roberto Campos tinha uma frase, Carlos, em que ele dizia o seguinte: os populistas, as promessas dos populistas comprometem apenas as pessoas que as ouvem. Até eu vi uma frase interessante: os partidos políticos estão mortos, a democracia ressuscitou. Exatamente. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar no segundo bloco.